Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Vibe Mundial, mais um Filosofia para Todos, ao vivo para vocês em todo o Brasil, aí pela internet e também aqui pelo Conhecimentos da Humanidade, onde vocês vão nos acompanhar com vídeos semanais. Eu quero hoje falar sobre liberdade. E para falar sobre esse assunto, eu resolvi trazer alguns temas um pouco mais polêmicos para a gente pensar sobre esse conceito de liberdade, que às vezes dá uma ideia para nós do que é, mas carrega também ali as suas pegadinhas. A liberdade, gente, ela é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que a gente sempre se questiona se a gente realmente tem liberdade de fazer tudo o que a gente quer ou não, e como é que esse conceito se aplica a nós na prática, né? Então, quando a gente fala normalmente de liberdade, a gente fala de um conceito de poder ir e vir, de acordo com a minha vontade, desde que isso não prejudique outra pessoa. Liberdade também é um conjunto de ideias e de direitos que os cidadãos podem ter dentro de um governo. Pela filosofia, como eu disse, ela é uma capacidade que nos traz independência e um poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade seria então um conceito quase que utópico nesse sentido, porque ninguém pode fazer o que quer o tempo todo, afinal, nós temos limitações, como por exemplo, não sei ainda de alguém que consiga voar sem usar uma máquina. Então a gente não tem liberdade sobre realmente tudo que a gente deseja fazer, às vezes por uma questão de uma limitação física, no caso de voar, ou até de uma delimitação legal. A gente vai ter, na história da humanidade, muitos pensadores, desde lá da antiguidade até os dias de hoje, que vão falar sobre a liberdade. Então, a gente pode trazer alguns exemplos aqui de alguns grandes filósofos ao longo da nossa história que falaram sobre ela. E aí a gente tem que entender que, óbvio, as perspectivas desses filósofos, elas vão ser moldadas pela época em que eles viveram, ok? Não daria para a gente querer pegar o nosso filtro atual, a nossa forma de ver o mundo atualmente e colocar isso sobre a ótica de um filósofo que, por exemplo, viveu há 2.500 anos atrás. Olha só, você já deve ter ouvido falar de um filósofo chamado Sócrates. Deu até origem aí ao nome daquele jogador de futebol que jogou na época da democracia corintianas lá, o Dr. Sócrates, que era o médico Sócrates, olha só, e também jogador de futebol. O que o Sócrates, então, ele acreditava com relação à liberdade? Ele entendia que a verdadeira liberdade residia no conhecimento. Se você conhecia a si mesmo e ao mundo, você se libertava das ilusões e de todas as paixões que te aprisionam. E aí ele acreditava então que o amor pelo conhecimento, que a gente chama de filosofia, era uma forma de caminhar para a liberdade. Olha que bacana, né? Depois vem outro que vocês talvez conheçam muito bem, chamado Platão. E o Platão ele já tinha um ideal mais utópico do que era a liberdade. O Platão ele acreditava que a liberdade era a busca pela perfeição e pela justiça. Ele acreditava que a alma estava aprisionada no corpo, que ela ansiava por uma libertação e pela volta ao mundo das ideias, onde verdadeiramente as coisas perfeitas existem. E aí, então, para Platão, que tinha essa ideia platônica, ele acreditava que quando a gente se libertava do corpo, a alma ia para um lugar, e aí nesse lugar a gente ia ser livre para fazer o que a gente quisesse. Olha aí. Mas aí eu tenho que questionar Platão nesse ponto. Eu estou nesse mundo aqui agora, fazendo as coisas aqui. Eu preciso resolver minha vida aqui nesse mundo, não no outro mundo. Afinal, eu ainda tenho bons anos aqui que eu vou durar aqui, eu imagino. Então, essa ideia platônica, ela é uma ideia que, inclusive, ela foi usada
em muitas religiões para criar o conceito de uma promessa de um paraíso divino. E aí acaba, em vez de ser uma ideia libertadora, de que um dia você vai se libertar, acaba sendo uma ideia meio aprisionadora. Porque se você não buscar a perfeição e a justiça, talvez você nunca encontre esse outro mundo, esse paraíso. Então até essa ideia de liberdade pode ser uma ideia que dá uma aprisionada também na gente, com esse conceito de se você não se comportar, não vai para o céu. Outro filósofo grego que vai falar sobre a liberdade, para trazer alguns, tem vários, tá? Estou trazendo aqui os mais famosos, vamos dizer assim, é o Aristóteles. O Aristóteles, ele acreditava que a liberdade, ela está ligada a uma ação voluntária e a uma escolha racional. Ele dizia que o ser humano era livre para agir de acordo com a sua natureza e com o bem em comum. Isso é muito bacana, porque muita gente acredita que liberdade é simplesmente sair agindo mediante aquilo que você gosta, mediante aquilo que você quer fazer. Só que a liberdade, ela encontra um limite no outro, porque o meu querer, a minha liberdade, o meu querer fazer de acordo com a minha natureza, ele não pode nunca invadir a liberdade do outro. Então aí Aristóteles já nos dá aí uma dica de que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E dentro daquilo que não afeta ninguém, dentro daquilo que de alguma forma não ofende ninguém, não machuca ninguém, não violenta ninguém, se eu estiver agindo de acordo com a minha natureza, então eu consigo agir de forma livre. Na Idade Moderna, a gente tem outros filósofos que vão falar sobre liberdade. Tem um deles, que você já deve ter ouvido falar, que se chama Maquiavel. Que é aquele cara que escreveu O Príncipe, que criamos até o adjetivo maquiavélico para representar alguém que ali tem um pensamento muito estratégico, muito manipulativo, né? O Maquiavel, ele era o que a gente pode chamar de um realista. Mas mesmo sendo um realista, ele reconhece a importância da liberdade para a formação de um Estado forte e estável. Então olha só, o cara acreditava num Estado onde tinha que ter reis, príncipes, princesas, rainhas, mas ele acreditava que mesmo com o rei no trono, a liberdade era importante para que o Estado, mesmo uma monarquia, fosse forte e estável. Para ele, então, a liberdade dos cidadãos não deveria ser equilibrada com a ordem e a segurança. Então, olha só, olha que bacana a gente entender como funciona a mente de uma pessoa que vive num espaço-tempo específico. Ele era um realista, acreditava que teria que ter Deus, teria que ter reis e rainhas. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade dos cidadãos, ela não deveria exceder nunca, jamais, a ordem e a segurança. Então, se alguns cidadãos eles quisessem se manifestar contra o rei e a rainha, isso deveria ser proibido, porque isso iria contra a ordem do Estado ou a segurança do Estado. Então, olha só, é uma liberdade, mas era uma liberdade até um certo ponto. Se não fosse para ir contra o rei, para o Maquiavel, estava mais ou menos liberado, desde que isso também não fosse causar desordem e segurança. Olha aí, outro filósofo que a gente vai trazer aqui é o Hobbes. O Hobbes, ele vai dizer, de forma resumida, claro, né, o que a gente está fazendo aqui, resumindo o pensamento desses grandes pensadores, ele dizia que o estado de natureza é um estado de guerra, de todos contra todos. E o Hobbes acreditava, gente, que a liberdade absoluta levava ao caos. Por isso os indivíduos renunciam a parte da sua liberdade para poder garantir uma paz social através de um contrato social. O que é esse contrato social? Esse contrato social é aquele contrato que a gente assina quando a gente nasce e nem vê o que a gente está assinando. Ou seja, é uma regra em que a sociedade criou, ou regras, né, um conjunto de regras baseados em éticas, em morais, em leis, para conseguir fazer com que a humanidade não viva em estado de guerra o tempo todo de um contra o outro.
Então, esse conjunto de éticas morais, leis, ele vai criar o que a gente chama de contrato social, que é como se fosse um combinado de todo mundo para que a gente possa exercer a nossa liberdade, mas com certos limites, senão viraria o caos. Aí todo mundo fala o que quer, age do jeito que quer, não tem nenhuma consequência com relação a isso, e aí o que acontece? A gente vai viver num estado que nós não vamos ter nenhum direito, porque qualquer um vai sentir a liberdade de passar por cima de qualquer direito que eu tenha com relação à lei, com relação à sociedade, ou até com relação, por exemplo, a uma propriedade, ou a um direito fundamental de moradia, alguma coisa assim. Então, se a gente não conseguir criar esse contrato social, a liberdade vai para a cucuia. Outro filósofo é o Locke. Ele defende que a liberdade natural dos indivíduos, que inclui a vida, ela também é exercida através de uma liberdade individual, onde cada um pode expressar sua individualidade, e também ter direito a uma propriedade. E aí ele acredita que o poder do Estado deve ser limitado e os indivíduos devem ter direitos, e esses direitos não podem ser cassados de jeito nenhum. Então ele acredita que o Estado tem um poder limitado dentro desse contrato social humano, que os indivíduos eles têm direito a ter uma vida livre, a ter propriedade, e que esses direitos não podem ser inalienáveis pelo Estado. Mas ele entende que existe um Estado e que, pelo menos para as coisas básicas, esse Estado deveria reger para que também o caos não se instaurasse. Outro filósofo muito bacana, com uma visão muito bacana, a visão do bom selvagem, é um filósofo chamado Rousseau. O Rousseau, gente, ele acreditava que a sociedade ela corrompe o homem e o aliena da sua natureza boa. Ele diz então que a sociedade, ela do jeito que ela é, ela acaba causando na gente doenças, vícios, desejos que acabam nos tornando maus, porque ela acaba nos corrompendo. Para ele, a verdadeira liberdade, ela só podia ser encontrada em um estado de natureza ideal, onde os indivíduos vivem em harmonia. Então, mais ou menos o que ele está querendo dizer como eu disse lá, a ideia do bom selvagem. É quase como, olha, se o indivíduo não tiver uma sociedade extremamente repressora, com tantas regras, esse indivíduo ele tende a encontrar o balanço de viver em harmonia dele com a sociedade onde ele habita. Ou seja, o homem não nasce mal, ele é corrompido pela sociedade. Nosso amigo Hobbes já está dizendo que não, né? O homem já nasce mal, em guerra, todo mundo contra todo mundo, então é melhor criar logo um contrato social para reger essas regras. O Rousseau acreditava que os selvagens, vamos dizer assim, na época dele, né, aqueles lugares que estavam sendo descobertos ainda no mundo através das navegações, das explorações, onde chegavam naquelas tribos, né, indígenas em determinados lugares, e ali ele teria tido relatos de que eles viviam em harmonia. Então o Rousseau imaginava que uma sociedade livre era uma sociedade sem tantas regras assim, onde as pessoas acabavam se harmonizando por uma questão de necessidade. Olha aí. Jamais para nossa época, vamos dizer assim, já alguma coisa mais contemporânea, a gente vai ter algumas escolas de filosofia que vão trabalhar essa ideia da liberdade. Uma dessas escolas são os existencialistas, como Sartre, Camus. Os existencialistas, eles vão enfatizar que a liberdade absoluta do indivíduo deve ser encorajada para que ele escolha o seu próprio destino. Ele diz que o homem, eles dizem, né, o existencialismo, o homem é condenado a ser livre e responsável por suas escolhas. Isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo que eles enfatizam essa liberdade absoluta do indivíduo, que é o indivíduo que escolhe o próprio destino, eles também dizem que eles têm que se tornar responsáveis pelos seus atos. Então, se o seu ato é extremamente pensado numa liberdade
for um ato que traga algum tipo de consequência danosa, ele vai ter que ser responsabilizado pelos atos dele. Não muito diferente quando a gente vive numa sociedade democrática, onde a gente tem nossos direitos, nossos deveres e a gente tem a nossa liberdade para fazer certas coisas. Mas quando a gente passa determinadas linhas, a justiça vai dizer se aquilo realmente passou ou não. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na internet e criticar uma ideia. Falar assim, eu não gosto dessa ideia dos existencialistas. Acho que é uma ideia infantil, acho que é uma ideia, ou do Rousseau, acho que é uma ideia extremamente imatura de achar que nós não podemos viver, que nós podemos viver em sociedade sermos harmoniosos. Ou não, o Hobbes é que está errado, porque ele acredita que o ser humano é mau por natureza. Percebe? A gente está criticando uma ideia, uma coisa que a gente está ali analisando falar e está trazendo argumentos contra essa ideia. Agora, simplesmente falar assim, o Rousseau, ele é uma pessoa que não presta, não leia Rousseau. Aí a gente já não está mais emitindo uma opinião em cima de uma ideia. A gente pode só simplesmente estar falando que ele não presta porque a gente não gosta das ideias dele. E a gente acaba confundindo o caráter como a expressão de uma ideia. E aí a gente pode começar, não nesse caso especificamente, mas a gente pode começar a entrar naquilo que a gente chama de crime de calúnia, que é quando a gente começa a ofender a pessoa, falar mal da pessoa, atacar a honra da pessoa, porque a gente não concorda muitas vezes com o jeito com que ela pensa. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E lembrar que existem pensares que são pensares por si só ofensivos. Quando a gente diminui alguém, quando a gente traz uma ideia, uma filosofia que é eugenista, ou seja, que quer matar uma parcela da população, seja por raça, por credo, por cor, por alguma deficiência, e aí isso também é um tipo de pensamento bem perigoso, porque isso começa a atacar pessoas ou um grupo de pessoas. Então vamos lá, os existencialistas eles falam mais ou menos isso, pense, seja livre, mas dependendo do que você fizer, vão ter consequências. Depois você tem os liberais. Então os liberais eles defendem a liberdade individual como um valor fundamental, e eles acreditavam e acreditam que o Estado tem que ter um papel mínimo na vida das pessoas. É quase a ideia do Rousseau. Deixa a galera viver sozinha e o Estado é só um ponto ali de regulação para algumas coisas muito específicas, mas o indivíduo ele tem que ser livre para viver por conta própria. E você também tem os comunitaristas. Os comunitaristas, eles questionam a ideia de um indivíduo isolado e defendem a importância do grupo e das tradições para a formação da identidade individual. Então, existe a liberdade dentro de um pensamento mais comunitário, mas ele é muito mais formado, não na ideia de que o indivíduo sozinho decide pelas coisas, mas ele acredita que quando a gente vive em comunidade, a comunidade ela precisa formar suas próprias tradições, porque isso acaba formando a identidade individual. Então olha só, a gente falou sobre vários políticos, vários pensamentos políticos, vários pensamentos filosóficos diferentes com relação a filósofos ou escolas de filosofia, mas a gente também tem a liberdade em termos de dimensões, de como ela afeta a nossa vida. Então, por exemplo, a liberdade política, que é o direito de participação na vida política, de expressar opiniões e de escolhermos os nossos representantes através de um sistema de voto. Tem a liberdade econômica, que é a liberdade para trabalhar, para consumir, para investir. A liberdade religiosa, que é a liberdade para professar a sua fé e praticar os seus cultos. Não é para ficar enchendo o saco do amiguinho, hein? Liberdade de expressão, que é uma liberdade para se expressar sem censura. Todas essas dimensões da liberdade, elas têm um limite, que é o limite da legalidade, dependendo do local onde você vive. Então não dá para falar só o que você pensa, agir do jeito que você quer. Você vive numa sociedade, para viver numa sociedade tem que aprender a respeitar as outras partes da sociedade. E aí, ficam algumas perguntas para vocês. Quero que vocês reflitam sobre algumas coisas. Qual é o limite da liberdade? Até que ponto a liberdade de um indivíduo pode limitar a individualidade ou a liberdade de outro?
A liberdade implica em responsabilidade pelas próprias escolhas e ações, certo? Então, como conciliar a liberdade individual com a liberdade coletiva, ou com a igualdade social, ou viver em uma sociedade em que nós respeitamos a liberdade de cada um e que também possam respeitar a nossa liberdade. Acho que aquela história, né? Eu não faria para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. E se eu quero respeitar, que a minha liberdade seja respeitada, eu preciso aprender a respeitar a liberdade dos outros também. A liberdade, ela acaba se mostrando então como um conceito bem complexo, com muitas facetas diferentes, e tem sido objeto de reflexão aí ao longo aí de 2.500, 3.000 anos pelo menos que a gente tem documentado pela filosofia. E aí a gente vai ter diferentes perspectivas sobre a liberdade. No fundo, todos os filósofos concordam, sejam aqui no Ocidente, ou seja lá no Oriente, com Confúcio, com Buda, com o Taoísmo, todos eles concordam em um nível maior ou menor de que a liberdade individual ela tem um limite. Em alguns casos esse limite ele é mais expandido, em outros casos ele é mais restrito. Então, em sociedades em que você tem muitas leis, essa liberdade pode ser um pouco mais restrita, porque tem mais consequências dos seus atos. Em um lugar que tem menos leis, talvez você tenha mais liberdade para se expressar, mas ao mesmo tempo pode ser que as coisas também que te ofendam, que vão contra o seu pensar, também tenham liberdade para se expressar. Então talvez não seja um lugar tão bom assim de morar, só porque você quer ser livre, mas quando você observa a liberdade dos outros, aquilo te incomoda. Fica aí as reflexões sobre liberdade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Sexta-feira que vem a gente volta com mais um Filosofia para Todos. Até lá!